Eis o meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. O aleluia, o aleluia, o aleluia, o aleluia. o evangelho, É a nossa regra, o evangelho, é a nossa regra de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O aleluia, O aleluia, o aleluia, o aleluia. o evangelho, É a nossa regra, o evangelho, é a nossa regra de vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se tem uma canção que nos acompanhou durante esses 15 anos e que todos nós sabemos cantar, que tem tudo a ver com esse momento, que começa dizendo: cada um de nós tem uma história. Quem souber canta. Cada um de nós tem uma história, e de repente aqui estamos nós. e de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio, Cada um por um caminho. e hoje veio. estamos E hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho, Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos. guiados pelo Espírito de Deus. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história, E de repente aqui estamos nós. e de repente aqui estamos nós. Cada um por um caminho veio, Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Levanta as mãos e canta: Espírito, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós, cai em todos nós. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Já está em mim, já está em mim, já está em ti, já está em ti, já está, já está em todos nós. Já está em mim, já está em mim, já está em ti, já está em ti, já está em todos nós. Cada um por um caminho veio. Tem gente que atravessou o Brasil, veio lá do norte, da região do norte. Levanta as mãos aí quem veio lá da nossa região norte do país. A gente quer acolher você com uma salva de palmas. Quem veio da região do nordeste, também acolhemos com uma salva de palmas. Sudeste, em peso, também acolhemos com uma salva de palmas. O pessoal que veio do sul, também em peso aqui também conosco. E quem veio do Paraguai, quem veio... O pessoal do Paraguai vem com as bandeiras, né? Tem gente do Chile. Eu não sei se veio da Bolívia, de outros países mais próximos. O certo é que cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos. Meus irmãos e minhas irmãs, o que vou fazer nesse momento é repetir frases que fazem parte da nossa vida e que tem tudo a ver com esse momento que nós celebramos. E hoje estamos todos juntos, reunidos em comunidade. Nós aprendemos que viver em comunidade faz assim com o meu dedinho, ó. Viver em comunidade, diz para quem está do teu lado, não é fácil. Não é fácil. Quem vive em comunidade aqui, levanta a mão. Todo mundo, em paróquia, numa comunidade de vida, no instituto de vida religiosa, enfim. Nós aprendemos que viver em comunidade não é fácil. Mas pior é não ter uma comunidade para viver. Pior é não ter uma comunidade para viver. Mais difícil do que viver numa é não ter uma para a gente viver. Então que maravilha que nós temos uma comunidade para viver. Nosso Senhor vai subir ao monte
mas não sobe só. Diz que ele tomou consigo Tiago e João e os levou a uma alta montanha juntamente com Pedro. Jesus é o homem mais comunitário que a gente conhece. Tão comunitário que ele é comunidade. Quando o filho atua, o pai atua nele. E assim também um espírito. Ele leva consigo 3 dos seus discípulos. Tomou consigo. Todas as vezes que eu me deparo com o início do Evangelho da Transfiguração, eu imagino Jesus dizendo, os 3, ó, vamos comigo. Comigo. Quando nós iniciamos a nossa fraternidade também, foi assim. Era um grupinho pequeno, que a gente não se largava. A gente tinha uma necessidade extrema de estar junto. Eu pertencia naquela ocasião a uma outra congregação e eu levava a gurizada lá para casa. E nós levávamos os nossos primeiros filhos de rua também lá para casa. Naquela época eu estava fazendo mestrado na PUC. E eu também levava também comigo, levava alguns irmãos, que nem irmãos eram na época, levavam os nossos filhos para não usarem droga, vamos comigo para a universidade. E eles achavam uma chatice passar o dia ali na faculdade. Mas a gente não se largava. E foi por causa dessa experiência primeira de fazermos tudo juntos que hoje nós estamos aqui. Essa é a beleza de poder viver em comunidade. Então é muito bom poder contemplar esses 15 anos e ver que a mais bela experiência que nós fizemos foi a experiência do viver juntos. Porque a comunidade, se ela é um bem, ela é um bem mais necessário ainda nos tempos que nós estamos vivendo, porque nós vivemos tempos em que o individualismo ele tomou um status divino. Hoje nós nos encontramos com Jesus que sobe a montanha com os seus discípulos para escutar o Pai, porque Jesus repetidas vezes disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Mas para fazer a vontade daquele que o enviou, ele dedica tempo para estar com o Pai, para escutá-lo. Nós vivemos num mundo em que nós somente nos escutamos a nós mesmos. Existem 3 axiomas filosóficos que movem o coração do homem pós-moderno, que vão totalmente na contramão do Evangelho. O primeiro é, o que eu vou ganhar com isso? A maioria das pessoas, diante de qualquer proposta, diante de qualquer opção de trabalho, de estudo, a primeira pergunta que se faz é o que eu vou ganhar, o que eu vou lucrar com isso. A segunda é, que prazer isso vai me dar? Que bem-estar isso vai gerar em mim? E a terceira é, escuta, leva tempo e demora, porque se levar tempo, porque se demorar eu estou fora. O homem dessa sociedade pós-moderna, ele é movido por essas 3 perguntas. O que eu ganho com isso? Que prazer eu vou obter? Portanto, uma felicidade instantânea. O homem pós-moderno é escravo da felicidade instantânea. E depois, se levar tempo, eu estou fora. Imaginemos o diálogo que Jesus teve hoje na montanha. E que participaram desse diálogo também Moisés e Elias. Foi justamente sobre o diálogo da paixão, que Jesus iria morrer. E eu imagino Jesus dialogando com o Pai a partir dessas 3 perguntas. O Pai dizendo, filho, está chegando a hora. E o filho perguntando para o Pai, o que eu vou ganhar morrendo na cruz? Que prazer isso vai me dar?
Vai doer, pai? Eu vou ter que sofrer, porque se doer, porque se eu for sofrer, eu estou fora. No coração de Jesus não tinham essas 3 perguntas, sobre as quais o mundo de hoje constrói a própria vida. No coração de Jesus, mais do que uma pergunta, tinha uma certeza: seja feita conforme a tua vontade, Pai. Como o Senhor quiser. Quando nós olhamos para a nossa fraternidade, nós também podemos constatar isso. Cada membro da nossa comunidade também teve que abandonar esses 3 princípios para poder fazer a vontade do Pai. Quem decide viver em comunidade, quem decide doar a sua vida numa comunidade, na igreja, através do sacerdócio, da consagração religiosa, ou mesmo de uma vida laical comprometida, escuta, tem que abandonar esses 3 interesses. O que eu vou ganhar, que prazer isso vai me dar, e se demorar, e se causar dor, eu estou fora, eu não quero. Se não abandonar isso, não pode fazer a vontade do Pai. Eu acredito que se nós chegamos, após 15 anos, contemplando, celebrando hoje, a alegria de podermos sermos uma comunidade servidora dos pequeninos, é porque nós levamos a sério aquele convite vocacional do Senhor que nos disse: se quiseres me seguir, escuta, abandona-te a ti mesmo. Abandona-te. O princípio para quem quer viver em comunidade, servindo a humanidade, passa pelo abandono, pela renúncia a si mesmo, a renúncia às suas vontades. Mas não é fácil. Nós celebramos hoje o dia do Padre, e como nunca os nossos padres, eles são tentados, como nunca. Papa Francisco foi muito sábio, muito usado pelo Espírito, quando no Evangelho da Alegria apresentou as 3 tentações que um padre sofre. Todos nós, mas de maneira muito particular um padre. A primeira tentação do sacerdote é querer ser igual a todo mundo e ter o que todo mundo tem. Ser igual a todo mundo e ter o que todo mundo tem. Contra essa tentação, o remédio é: queremos jovens que queiram ser padres, unicamente padres. Nada mais que padre, e saiba o quanto isso é grandioso. A segunda tentação é uma agenda social cheia. Uma agenda social cheia de banquetes, de restaurantes, de passeios. Quantas vezes, no encontro com amigos de sacerdotes, meu Deus, as horas que são dedicadas às histórias sobre viagens. Viagens à Europa, viagens não sei onde. A segunda tentação que um padre tem é justamente essa, de ter uma agenda social cheia, e que já não sobra mais tempo para o rebanho que o Senhor lhe confiou. E a terceira e última tentação do sacerdote é uma exacerbada preocupação com a sua zona de conforto e com o seu bem-estar. É quando ele quer se poupar. E o Evangelho diz: quem perder a sua vida vai ganhá-la. Como nunca nós temos que rezar pelos nossos padres, para que não sucumbam a essa tentação, mas claro, rezando pelos sacerdotes, pelos religiosos, que abraçaram o estilo de Jesus, numa vida pobre, obediente, casta, totalmente disponível. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o mais fácil não salva. Querer o mais fácil não salva.
que salva é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não cuidarmos disso, nós sabemos, porque nós também, enquanto obra, enquanto comunidade, também nós somos tentados a querer ser igual a todo mundo e ter o que todo mundo tem. É uma luta nossa diária, sobretudo dos consagrados na fraternidade. É saber que a pobreza que nosso Senhor abraçou, ela é redentora. Santa Clara de Assis, que nós celebraremos agora dia 11, disse que numa luta entre dois gladiadores, o primeiro a tombar é aquele que tem muita coisa. Por isso que quando a gente vê esses filmes épicos, né, dos gladiadores, são aqueles caras bombadão, mas com uma tanga ou uma mini saia, e com o corpo todo cheio de óleo, para que o oponente não tenha onde agarrar. Quem tem muita coisa tomba primeiro. É carro, é celular, é sítio, é chácara, é casa na praia, é dinheiro no banco, é isso, é isso, é isso, é isso. A pobreza é redentora, porque não tem como nos derrubarem. O inimigo não tem como nos derrubar, porque nós somos livres. A tentação muitas vezes de o tempo que deveria ser dedicado para a cura das almas, e olha que nós celebramos São João Maria Vianney agora, né? Dia 4. O tempo que deveria ser dedicado à cura das almas é utilizado justamente com a minha agenda, que é muito repleta de almoços, de jantares, de diversões, de viagens. Também nos salva, porque é o caminho mais fácil. E essa terceira tentação, que é de se preservar, de não se entregar, de não doar a vida. Como fundador dessa obra, bem sei, e os primeiros também sabem, quantas vezes nós não fomos tentados, assim como Jesus foi tentado. E o remédio contra esses males que se abatem hoje sobre a igreja, sobre os padres, sobre os consagrados, sobre os membros de comunidade, é justamente poder escutar o Pai, escutar Deus. Tão interessante, né? O Deus que fala tanto no Antigo Testamento, Deus fala muito, Deus fala com os patriarcas, Deus fala com os profetas, com os juízes, Deus fala com os heróis, com as heroínas do Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, o Pai não fala. O Pai praticamente se cala, e o Pai abre a boca para dizer uma única coisa, que foi o que nós escutamos hoje: esse é o meu filho bem amado, no qual eu pus todo o meu amor, escutai-o. A única vez que o Pai abre a boca para falar é para dizer: escutem o meu filho, unicamente a Ele, porque Ele é caminho, verdade e vida. Muitas vezes também nós sofremos durante esses 15 anos a tentação de não escutar mais Deus, mas escutar a nós mesmos. Quem permanece numa comunidade, escuta. Quem permanece numa comunidade é porque tapou os ouvidos para si mesmo e escutou o Pai, sobretudo no seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a grande luta que travamos é contra nós mesmos, né? A gente costuma dizer na fraternidade que todos os dias, quando nós nos despertamos, nós somos colocados em 3 terrenos de batalha. O primeiro contra o inimigo, o segundo contra aquilo que no mundo nos quer afastar de Deus, e o terceiro campo de batalha é contra nós mesmos. O campo de batalha mais difícil é a batalha contra nós mesmos, contra as nossas vontades. E para nós vencermos esse combate e todas as tentações, nós precisamos escutar o Pai.
Nós escutamos hoje, durante o nosso Cairóis, né? Frei Kefas nos falava, Frei Micael nos falava acerca do nosso trabalho, da nossa missão com os pobres. E nós trabalhamos muito, essa fraternidade trabalha muito, todo mundo. E graças a Deus cada vez mais tem chegado os operários para se unirem a nós, porque a vinha sempre vai ser maior do que o número de trabalhadores. Ai, não vejo a hora de chegar mais gente, porque assim a gente então vai descansar. A vinha sempre vai ser maior. Mandai operários para a vinha. Quanto mais operários, mais trabalho tem na vinha. Mas escutem, essa comunidade não é só a servidora dos pobres. Aqui está nas Cracolândias da vida. Nas Cracolândias da vida. Nós trabalhamos em algumas das Cracolândias do nosso país. Trabalhamos na Cracolândia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, enfim. E quantas notícias chegam dos irmãos e irmãs que estão em situação de drogadição. E a gente tem uma casa em São Paulo que é do lado ali da Cracolândia. Foram anos para que aqueles irmãos que estão ali, naquela situação de drogadição, pudessem confiar nos frades, nas irmãs que estão ali próximo. Porque eles estão lá com eles. Eles tomam chuva, apanham da polícia, pegam um jato de água. Tem alguém doente que sai, mesmo que seja colocando nos braços para levar para um hospital, acolhe em casa. É uma comunidade que trabalha, que está nas cadeias, em presídios longes, que passa o dia num presídio, que acolhe mulheres que estão em situação de dependência química pelo uso do crack, mas que engravidaram nas ruas, para que não abortem as suas crianças. As irmãs acolhem em casa. Esses dias eu tive em Ferraz de Vasconcelos, uma casa nossa que acolhe mulheres que vêm da Cracolândia. Eu creio que estão aqui, não está, irmã Débora? As nossas filhas. E lá, se eu não me engano, são 7 crianças que tiveram o direito de nascer, porque jovens religiosas, jovens meninas, entregaram a sua vida. E o trabalho delas é acolher mulheres para que deixem o vício do crack, mas também para que não matem, não abortem, tenham um lugar onde seus filhos possam nascer e crescer. Então, nas situações de maior miséria, nossos frades estão lá, nossas irmãs estão lá, nossos jovens, nossos leigos. Mas escutem, nós não somos só aquilo que nós fazemos. Não somos só aquilo que nós fazemos. Às vezes a tentação é de confundir um carisma com a missão do carisma. Um carisma é mais do que a missão dele. Nós somos uma comunidade, escuta, que reza. A gente trabalha como missionário e reza como monge. Nós rezamos do nascer ao pôr do sol. É uma comunidade que gosta de rezar, que reza. Às vezes a gente vai bem para a capela, às vezes não, né? Eu aprendi isso em tempos idos. No dia que a gente levanta com vontade de orar, é um presente que Deus dá para nós. No dia que a gente vai orar sem vontade, é um presente que a gente dá para Deus. Mas o importante é poder subir a montanha diária e escutar o Senhor. Eu lembro nessas nossas experiências, né, que um dia uma jovem, ela veio conosco e passou um final de semana na rua conosco, lá na Praça da Sé. E quando chegou no domingo à tarde, ela pediu para falar comigo. Ela estava inquieta em relação à vocação dela. E ela começou dizendo assim: eu percebi que eu não preciso, sabe? Eu não preciso consagrar a minha vida para poder servir os pobres, né? Porque eu posso fazer, e tudo que eu vi vocês fazendo, eu posso fazer também lá no meu grupo jovem. E eu disse: é verdade, você pode fazer o que nós fazemos lá com o teu grupo jovem. Olha, quem sabe os poderes públicos poderiam fazer, e fazem até melhor do que nós, porque tem recursos. Você pode até fazer o que nós fazemos, mas você não é o que nós somos. Porque o que define uma vocação não é aquilo que ela faz, é aquilo que ela é diante de Deus. E o que nós somos diante de Deus, os primeiros que vieram, que abraçaram a vida consagrada, nós somos homens de Deus. Como é que se define a vida consagrada?
A vida consagrada se define como aqueles que buscam o Senhor. E junto conosco veio mais gente. Veio mais gente buscando. E nós somos uma comunidade, como eu disse, onde dá gosto viver e ser feliz. Nós fazemos o que fazemos, porque nós somos o que nós somos. E o nosso carisma é ser todo de Jesus. Qual é o carisma dessa fraternidade? Jesus todo de Jesus. Assim como Ele se deu por inteiro a nós, nós também queremos nos doar e nos dar por inteiro a Ele. É por isso que nós, há mais de 15 anos, nós estamos nas ruas das nossas cidades. A gente está chegando a 100 casas hoje. São centenas de consagrados, de leigos, de jovens, de filhos e filhas que se recuperaram e hoje assumem também casas. E também vão às Cracolândias, às biqueiras conosco. E são tantos os testemunhos que nós temos para contar. E existem alguns testemunhos clássicos no meio de nós, Eu gostaria de ir finalizando, justamente partilhando com vocês de alguns desses testemunhos, para vocês poderem, a partir desses testemunhos, sentirem mais de perto, sobretudo aqueles que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem pelo sistema de comunicação Canção Nova. O primeiro testemunho é o testemunho da Dona Maria. A Dona Maria, ela é uma mulher linda. Eu não sei se ela veio, ela já está de idade mais avançada. Ela está numa das casas nossas, a nossa primeira casa, a Vila Natal. Nossas irmãs estavam indo para a missa. E ao passar frente ao muro, que tinha um terreno baldio, escutaram um gemido ali, embaixo do lixão, do papelão. E as irmãs foram lá para ver o que era aquele gemido, né? Quando começaram a tirar o lixo, encontraram embaixo daquele lixo uma mulher. Uma mulher. E aquela mulher estava amedrontada lá embaixo. E as irmãs decidiram levá-la para casa, imagina. Mas a casa era longe, as irmãs caminhavam tempo para poder chegar na igreja. E não tinha como levar aquela mulher que estava totalmente debilitada. Conseguiram um carro da polícia, a polícia não queria colocar aquela mulher que fedia fezes, a urinas dentro do carro. Com muita peleja colocaram e levaram a Dona Maria para a casa das irmãs. E a primeira coisa que a gente faz é, vamos dar um banho. E levaram a Dona Maria para o chuveiro e começaram a dar um banho nela. E o cabelo dela, imagina, né, todo duro. E começaram então a limpar o cabelo, e depois começaram a cortar o cabelo, e à medida que cortavam o cabelo da Dona Maria, perceberam que alguns bichinhos saíam, andavam pela cabeça da Dona Maria. E aí tiveram que cortar mais o cabelo, e perceberam que entre a caixa craniana e o couro cabeludo estava repleto de bicho. A Dona Maria estava sendo comida viva. E as irmãs levaram para o hospital Dona Maria. O primeiro hospital não recebeu, o segundo não recebeu, o terceiro não recebeu. E as irmãs, sem saber nada de enfermagem, foram ali cuidando, tirando com pinça, colocando remédio. Hoje a Dona Maria, ela está conosco, é uma mulher linda, dos cabelos brancos, dos olhos azuis. Não era bicho, era gente. Aplauda isso, porque é a nossa igreja. É a tua igreja, é a igreja do Pai das Misericórdias. E o segundo exemplo foi do Jarbas. O Jarbas chegou em casa, era um velho rabugento, que vocês não imaginam, tinha uma bengala. Você não podia olhar torto para ele, que ele já vinha com a bengala em cima de você. Mas era uma fera aquele homem. E à medida que a comunidade foi se aproximando do Jarbas, lá no Jardim Helena, que a gente recebeu o Jarbas, e eu também me aproximei muito do Jarbas, e o Jarbas, ele começou a falar da vida dele, e ele passou 30 anos da vida dele preso, grande parte no Carandiru. Então a gente entendia porque aquele homem era uma fera. Ele aprendeu a lei, né, a lei de Darwin, só sobrevivem os fortes. Então, quem aprendeu a apanhar, também aprendeu a bater.
também aprendeu a bater. Quem foi violentado aprendeu a violentar. Era essa lei do dente por dente, olho por olho do Jarbas. E o Jarbas ali na nossa casa, naquele contexto que é tão bonito da nossa casa, né? Que é um ideal franciscano, a pequena comunidade vivendo junto, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo assume os serviços domésticos. E o Jarbas foi se amansando, foi chegando, mas foi adoecendo também. Ele foi hospitalizado lá no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste, e eu fui visitá-lo, e naquele dia ele pediu para poder se confessar. E eu atendi assim umas 2 horas de confissão do Jarbas, falando já com dificuldade, falou tudo, fez uma bela de uma confissão, dei absolvição para ele. E o Jarbas disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci: vivi minha vida toda como um bicho, mas com vocês eu aprendi a ser gente. Depois eu fui para a missão, e lá me ligaram dizendo que o Jarbas estava na UTI. Depois de alguns dias eu retornei a São Paulo, e fui do aeroporto direto lá, onde estava o Jarbas internado, e entrei na UTI, coloquei a minha mão em cima da mão dele e disse: vai, velho, você sofreu muito nessa vida, mas para onde você vai não tem mais nem choro, nem lágrimas, nem ranger de dente. Vai, porque é o Pai que te acolhe. E aí, estava voltando para casa, quando cheguei em casa, já estava a notícia que o Jarbas tinha partido para a casa do Pai. Viveu como bicho, mas morreu como gente. E onde isso? Na nossa fraternidade, sim, mas na tua igreja católica, que é a igreja da misericórdia, que o Papa Francisco prega. Aplauda a igreja da misericórdia. Terceiro e último exemplo. Os primeiros 2 exemplos, já um senhor e uma senhora de idade avançada. Uma em situação de rua, o outro preso. O terceiro e último exemplo é um jovem que vem do mundo do tráfico, das drogas. Ele vem de uma das cidades do Nordeste, da periferia, marcada pela violência, fazia parte do tráfico organizado. E tem uma lei. A lei no tráfico é não pise na bola. E ele pisou na bola. E um dia, à noite, ele estava em casa dormindo, quando os próprios amigos do tráfico entraram na casa e o seguraram, e na frente dele mataram o pai e a mãe dele. E depois disseram: corre, corre. Ele correu, que chegou na Praça da Sé, em São Paulo. E numa pastoral de rua, os irmãos o acolheram, levaram para nossa casa, e ele fez o tratamento dele. Depois de terminar o tratamento, ele foi enviado em missão para uma das nossas missões, e lá naquela missão ele era responsável por fazer a triagem. Chegou um pai, uma mãe com um filho que é dependente químico, ou alguém que tem problema de dependência química, que precisa de ajuda. Então era esse filho que ia lá para poder fazer a triagem, para poder ver a motivação dele, se ele queria mesmo ir, se estava disposto a mudar de vida, deixar a droga. E um dia chegou alguém lá pedindo ajuda, e um frei gritou: fulano, triagem! E lá de dentro ele respondeu também gritando: estou indo! Deixou o que estava fazendo, entrou no quarto, pegou a prancheta dele, né, com a ficha, e foi para a sala, apressado. Quando chegou na sala, que ele foi perguntar: quem é? Que ele olhou, era justamente aquele que tinha matado seus pais. E ele estendeu a mão e fez a triagem dele, e mandou ele para a chácara. E conversando sobre isso, ele disse: foi aí, padre, que eu me dei conta de que Deus tem o poder para mudar a vida de uma pessoa. Eu perdoei aquele que tinha matado meus pais.
Essa é a ação, o nosso trabalho. Por uma pessoa, por um só, o céu faz festa. E a gente tem mais de um ao longo desses 15 anos, que marcaram as nossas vidas e marcam ainda. Nós estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e não poderíamos estar em outro lugar. Não poderíamos estar em outro lugar para agradecer ao Pai, porque também nos dá a oportunidade de sermos nós instrumentos de misericórdia. Eu tenho por mim algo que eu considero um dogma de fé. E um dogma de fé é: eu tenho tanta convicção de que eu vou para o céu. Os frades já escutaram as irmãos eu dizer isso. Eu tenho tanta convicção de que eu vou para o céu, apesar das minhas misérias, dos meus limites. E sabe por quê? Porque não tem como não ir quem ajuda um pobre. Não tem como não ir. Para você então que está aí, quem sabe na tua depressão, para você que está até aqui de problemas familiares, para você que quem sabe até que nos ouve, perdeu a fé, perdeu o sentido para viver, a gente quer te propor um sentido nessa tarde, nessa missa. E que bonito, o último documento sobre a vida consagrada diz que o consagrado tem que ser um gerador de projetos de sentidos. Nós, homens e mulheres de Deus, temos que sermos geradores de projetos de sentido. Está aqui algo que dá sentido à vida, pela qual vale apostar a vida. Vem conosco, vem para as ruas, vem para as biqueiras. Tem muitas Marias vivendo que nem bicho. E a Maria é mulher, é paranaense, uma paranaense linda, e mesmo na idade avançada, ela também ainda realiza trabalhos domésticos, lava louça, lá ajuda, porque onde ela vive é uma casa que acolhe velhinhos de rua. Tem muitas Marias, tem muitos Jarbas, tem muita gente que se esqueceu que é gente, porque a vida bateu demais. A vida bateu tanto que a pessoa se desumanizou. E precisa ser humanizada. E toda pessoa, todo ser humano que se aproxima de Jesus de Nazaré é humanizado. É humanizado. E ser humanizado é poder ter a sua identidade garantida. Identidade que é a imagem e semelhança de Deus. Tem muitas Marias, tem muitos Jarbas, tem muitos jovens como esse, que ainda estão no tráfico, que são usuários, e eles sabem, não se paga droga com dinheiro. Na biqueira a gente deixa o pai, a mãe, o esposo, os filhos, e você não pode dizer, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque a droga, por exemplo, não escolhe classe social nem religião. E é muito difícil encontrar hoje uma família que não tenha um problema, ou vizinho que não tenha, ou alguém que não tenha. Se você tem, como dizia Santa Teresa de Calcutá, 2 braços para servir e um sorriso para dar, você não pode ficar na reserva. Faz o bem. Faz o bem, porque quem faz o bem verá Deus face a face. E o desejo mais profundo de cada membro da nossa fraternidade, que deve ser de todos os membros da igreja, não é felicidade instantânea na terra. O desejo é de poder ver Deus face a face, ver Deus como Ele é. Porque nós acreditamos no céu. E quem quer ir para o céu tem que passar pelos pobres. Tem que dar de comer, de beber, de vestir, visitar, acolher, cuidar. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca. Está aqui. Essa é a melhor terapia que você pode ter, e não custa nada.
Isso dá sentido à vida. Esse convite é feito para todos nós, mas esse convite também eu faço em tom de desafio para os nossos jovens que já estão conosco. E faço sobretudo para aqueles jovens que sentem no coração uma inquietação. Na hora de escolher, não escolha pelo mais fácil, porque o mais fácil não salva. Mas escolha a cruz de nosso Senhor. Escolham os crucificados do mundo de hoje. Então nós vamos terminar esse momento cantando a palavra que Deus, nós cantamos lá quando o Frei Micael pregava. Nós vamos cantar de novo, cantar a palavra que fala daqueles que muitas vezes não veem o Senhor debaixo dos papelões, nem preso, e nem no tráfico ou drogado. A igreja já é a casa da misericórdia, mas a vinha é grande e nós estamos precisando de você. Então fica de pé. Quem souber, canta conosco, e quem não souber, presta atenção na letra. Senhor, quando foi que te vimos com fome, não te demos de comer, com sede, não te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e não te vestimos, estrangeiro, não te acolhemos, doente, não cuidamos de ti, preso e não te visitamos? Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda para sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar. E tu me vias, mas tu me vias lá. Nem sequer um olhar me dava. E a dor que mais me doía era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei. E ao orar sempre declarava que eu era teu Senhor. Mas não me via no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavam atrás das grades que me aprisionavam, enquanto nu me via gemer. Levanta tuas mãos. Eu queria que você começasse então a fazer a tua oração agradecendo porque você faz parte da Igreja da Misericórdia, que é a igreja de nosso Senhor. Da igreja que o Papa diz: não dificultemos a vida de ninguém, não sejamos dificultadores da graça, mas facilitadores da graça. É a igreja que não pergunta a ninguém onde a pessoa esteve, o que ela fez. Primeiro ama, primeiro garante o amor, primeiro acolhe, depois exige, depois cobra, sim, mas antes garante o amor. Deixa teu pulmão se insuflar dessa alegria de pertencer a uma igreja que acolhe a todos, onde muita gente tem recomeçado. Essa é a verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Jesus. É aquela que acolhe o pobre, acolhe o pequenino. É aquela que sempre garante uma chance para quem quer recomeçar. E a nossa igreja é isso.
E nosso Senhor só acolhe os nossos incensos que sobem ao céu. Porque antes do culto, onde nós glorificamos a Deus na liturgia, nós celebramos o culto da caridade, onde glorificamos a Deus no serviço aos mais pequeninos. Do contrário, o incenso fede quando chega às narinas de Deus, como dizia o profeta Elias. Esse incenso que esse povo queima fede quando chega nas minhas narinas, porque me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero profetizar que muita gente que está aqui, que nos vê, vai curar da sua depressão quando decidir servir. Muita gente vai sair de dentro dos quartos. Muita gente vai ser curada de câncer. Nós temos testemunho de pessoas que foram curadas de câncer porque não se entregaram à doença. Pessoas que estavam solitárias, abandonadas, ou que foram abandonadas, que encontraram o sentido da vida no serviço, na caridade, no fazer o bem. O que tem matado a humanidade de hoje é indiferença, é individualismo, é egoísmo. Busque uma comunidade, mas uma comunidade servidora, e você vai ver que isso vai ser remédio para todos os males que se abatem sobre a tua vida. Profetizamos isso nessa missa, que muitos serão os curados, os libertados, porque tomaram a decisão de servir. A nossa igreja é linda, e essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a igreja da misericórdia, a igreja do Pai das misericórdias, a igreja do bom samaritano. É a tua igreja, é a nossa igreja, e nós amamos. Viva a igreja de Jesus, viva a igreja da misericórdia, o rosto de cada pobre, viva a nossa fraternidade. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergavam atrás das grades que me aprisionavam, enquanto não me via beber. Escuta, todos nós que nos decidirmos fazer o bem, nós vamos escutar do Senhor. Naquele tribunal do juízo final, a grande pergunta que eu me fiz: qual foi o critério para nosso Senhor dizer quem é ovelha e quem é cabrito? Eu fiquei me perguntando, qual é o critério para dizer quem está à direita e quem está à esquerda? Eu me dei conta que o critério não foi quem orou muito. O critério não foi quem participou de igreja tal, de paróquia tal, de comunidade tal. O critério, o único critério, e é o mesmo que vai ser usado diante do tribunal do juízo final, é aquele, quando Jesus disser, e vai dizer para nós: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde toda a eternidade. E vão perguntar: por que, Senhor? Eu não fui um bom cristão, não. Tu conhece minha vida. Mas você vai escutar o vinde bendito só porque você viu alguém com fome e deu de comer, alguém com sede deu de beber, alguém nu e vestiu, alguém preso e visitou, alguém estrangeiro e acolheu. Então só não vai para o céu, diz para quem está do teu lado, quem não quer. Porque o que mais tem nesse Brasil é gente com fome, é gente com sede, é gente na cadeia, nas biqueiras, é gente nu, é estrangeiro. Manaus, nossos irmãos acolhem os nossos irmãos vindo da Venezuela, que vivem pelas ruas, porque a Venezuela está numa guerra civil.
e acolhe o estrangeiro. Então, toma decisão. Toma decisão. O Senhor vai te curar de todos os teus males. Escuta. Se você tomar a decisão de fazer o bem, bota a mão no peito e diga: eu tomo uma decisão. Eu vou e quero fazer o bem. E o Senhor, além de te curar de todos os teus males, escuta, Ele vai te dar algo maior ainda. Se você fizer isso, você vai ver Deus. Você vai ver Deus face a face. Nós todos juntos vamos morar no céu. E você não poderia estar numa igreja melhor. A igreja católica é a igreja do Pai das misericórdias. E nós terminamos aplaudindo esse Pai misericordioso. Amém. 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 Diz para quem está do teu lado: eu amo a minha igreja. Eu sou católico, apostólico, romano. E os incomodados que se convertam e venham comigo fazer o bem. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!